A felicidade é um estado interior, um sentir-se de bem com a vida e consigo mesmo. Mas o que desencadeia essa alegria, esse estado de espírito? O que acontece com o nosso corpo quando estamos felizes? O tal hormônio da felicidade existe mesmo? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Igor Duarte, especialista em neurociência. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Igor. Eu que agradeço, uma honra estar aqui novamente. É um prazer falar sobre essa questão de felicidade, cérebro, né? E que as pessoas têm muita curiosidade também, que vai ser bem legal. É um estado de espírito, é um momento, ou existe mesmo um hormônio que controla a felicidade? Olha, é tudo isso aí. Mas existe também o hormônio, que é uma substância química. Então, o cérebro funciona por conexões químicas, chama isso de sinapse. E aí, para um neurônio ativar o outro, precisa desse hormônio, que a gente chama de neurotransmissor, que se você tem de mais, tá tudo bem com o seu humor. Se você tem ele de menos, você fica, entre aspas, mal-humorado. E se você fica mal... Não, isso aí tem que explicar direito. Quer dizer que dependendo da conexão, a pessoa é bem-humorada ou mal-humorada? Isso, dependendo da química que um libera para o outro. Um neurônio libera essa química para ativar o outro. Se ele tem bastante dessa química aí, o neurotransmissor da felicidade específico, daqui a pouco eu falo o nome dele, ativa o outro neurônio que ativa a rede e a pessoa fica com o humor estável, ela fica bem. Ótimo. Entendeu? Mas isso tem relação com o dia a dia. Com o dia a dia, a pessoa que fica estressada por muito tempo, pessoa que não tem situações, um ambiente de lazer, não tem, essa substância, a tendência é ela diminuir. E ela vai diminuindo, aí a parte do humor da pessoa fica, às vezes, descontrolado ou cai de vez. A pessoa fica doente, com depressão, precisa de um tratamento médico para trazer ela de volta, restabelecer a química do cérebro e depois tornar a ter uma vida, entre aspas, normal. Olha como é importante, quer dizer, tem o hormônio, mas esse hormônio tem que estar sempre sendo alimentado. Sim. Né? Se colocar num ambiente, olha que o ambiente também ajuda, muito estresse, vai diminuindo esse E o hormônio. organismo não repõe. O organismo não repõe. Uma coisa vai puxando a outra. Esse hormônio, o hormônio da felicidade, ele chama serotonina. Okay. Ele é conhecido principalmente das meninas por conta do chocolate. Ela é como o chocolate melhora o humor. Melhora? Melhora. Porque o chocolate tem, dentre uma série de outras químicas, tem um componente que chama triptofano, que no organismo vai ser produzido a serotonina no intestino. A serotonina, uma parte é produzida no cérebro, a maior parte é produzida no intestino, na barriga. Então, a relação da barriga com o cérebro é muito ampla. Cada vez estão descobrindo uma relação maior entre a barriga, o intestino, a parte intestinal, e o cérebro. Então, depende também do que você se alimenta. O que a gente come também faz parte desse alimento para a serotonina? Exatamente. A serotonina é produzida por chocolate, né, que as meninas conhecem bem. Mas um alimento, talvez o alimento mais básico que tenha numa casa, ovo. O ovo é rico em triptofano, que vai ajudar na produção da serotonina. Então, você consumir ovo vai ajudar a manter estável o seu humor. Mas o ovo tem que ser cozido, tá? Nada contra o ovo frito, mas tem o problema da fritura. E aí isso vai impactar em outras partes do corpo. Consuma um ovinho cozido, ele vai melhorar o seu humor, com certeza. E aí, claro, você precisa fazer atividade física, precisa ter lazer, precisa ter férias, precisa ter um bom relacionamento. E aí a tendência é manter o seu humor bom e manter o nível de serotonina sempre em evidência. Quer dizer, então existe um hormônio que tem que ser ativado. Perfeito. Não é que ele está aqui. O tempo todo a gente tem um hormônio que está num lugarzinho, a serotonina, ou não? Ele precisa ser ativado? Existem partes do cérebro que funcionam mais ou menos com... A gente tem uma série de químicas do cérebro. Então, uma parte do cérebro relacionado ao humor, ele funciona por serotonina. Se você não tem a serotonina, essa parte relacionada ao humor fica baixa. E esse baixa demais, você tem depressão. Não, mas como que você... Todo mundo tem serotonina? Todo mundo tem serotonina, todo mundo.
homem tem mais serotonina que mulher. Isso justifica o fato de homem não ter tanta depressão quanto mulher. A mulher tem 60% da serotonina que o homem tem. O homem tem 100%, a mulher só tem 60%. O homem já tem 100%, não precisa ser ativado, ele já tem. Então, o homem, olha, pode abaixar no homem também, mas é mais comum em mulheres. É mais comum mulheres em consultórios de psiquiatra reclamando de depressão do que homens, porque a mulher já tem pouquinha. A mulher, quando está no período menstrual, isso daí já tende a oscilar. A mulher, quando está em fase de menopausa, isso também tende a oscilar. Então, o humor da mulher depende bastante do nível de serotonina, que pode se elevar, inclusive, durante o dia, aumentar, diminuir, isso impactar no comportamento da mulher. Essa variação de humor, no caso característico, muito da mulher, é por conta da serotonina? Boa parte por conta da serotonina. O homem, a serotonina dele é mais estável. Se ele acordou de mau humor, a tendência é ele ficar o dia inteiro de mau humor. Se ele acordou de bom humor, também é difícil o homem oscilar no humor, a não ser que ele tenha algum problema de ordem comportamental, como o transtorno bipolar, que também é mais comum em mulheres. Agora, quando a gente fala de hormônio da felicidade, então a gente associa o hormônio da felicidade à serotonina, por quê? É a serotonina que dá essa alegria? É a serotonina que ativa a rede do humor, vamos colocar aqui de uma forma bem mais simples. Se tem serotonina, os neurônios do humor estão ativos. Tem baixa serotonina, o indivíduo pode entrar em doença. Como, no caso, a depressão, que é a falta da serotonina. O tratamento que o médico faz? O médico vai introduzir um medicamento que não vai aumentar a serotonina, mas aí eu vou precisar do meu neurônio aqui para explicar para vocês. Ele trouxe um neurônio. Primeiro mostra o neurônio, apresenta o neurônio para nós. Esse neurônio aqui, para os estudantes, então eu tenho aqui o corpo do neurônio e eu tenho a bainha de mielina, correspondendo aqui a essa parte como a cauda do neurônio. Então, a atividade elétrica produzida no corpo do neurônio se propaga através do axônio e nessa partezinha aqui final, que são as terminações, liberam o tal do neurotransmissor, que pode ser uma série de neurotransmissores. A gente está falando especificamente aqui da serotonina. A serotonina liberada aqui, ela vai ativar o corpo de um outro neurônio que fica aqui. Então os neurônios, eles se comunicam de forma química. Se você tem essa química em níveis normais, está tudo bem com você. Se você tem baixa concentração dela, você pode desenvolver inclusive a doença. Agora, olha o tratamento que eles descobriram. O medicamento, ele não produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade, não produz. Mas quando o neurônio libera a serotonina, o medicamento impede que a serotonina retorne. Então a serotonina fica aqui ativando, e a pessoa se sente bem com o medicamento, que é importante no tratamento, mas você não pode usar ele para a vida inteira. O seu organismo, o seu cérebro precisa produzir mais, o seu intestino precisa produzir mais, você precisa ter mais serotonina por conta própria, sem necessidade do medicamento. Quando você fala intestino, é porque no intestino tem neurônio, é isso? Tem neurônio, descobriu, ia falar, não é tão recente assim, mas eles descobriram, eles chamam de sistema nervoso entérico, específico para o intestino, que tem comunicação com o cérebro. Então, aliás, o termo que a gente emprega para falar da pessoa que é mal-humorada tem relação com o intestino também. Quando a gente diz que a pessoa está mal-humorada, ela está enfesada. A pessoa está enfesada, significa que ela está cheia de fezes. Uhum. Tem relação com a barriga. Então, pessoas que têm problema de ordem intestinal, pode ter problema de ordem comportamental. Quer dizer, o que afeta o intestino, isso é interligado. Interligado. Então, tome cuidado com o que você está se alimentando. Doutor, e a importância do exercício físico para liberar serotonina? Olha, o exercício físico, ele é fundamental, não só na produção de serotonina, mas de outras químicas que envolvem o cérebro também. Mas é importante salientar que o exercício físico, para funcionar mesmo, tem que ser o exercício que você faça no momento de lazer. Se você faz atividade física com o estresse no dia a dia do trabalho, ele pode não ter o mesmo impacto para o problema comportamental, no caso a felicidade, como você fazer uma atividade física no momento de lazer. Por isso é importante você, aos domingos, ou quando você tiver uma folga,
e dá uma corrida no parque, faz uma caminhada, ande de bicicleta, gosto muito do exercício com bicicleta, produz bastante serotonina e uma outra substância relacionada ao prazer que chama dopamina. Também é importante o exercício físico. Então temos duas coisas aí. Não é só a serotonina que é responsável pela felicidade, tem a dopamina também. Você viu que não é uma química única, né? O humor está relacionado especificamente com a serotonina, mas é difícil você ter um bom humor sem sentir prazer. E aí entra uma outra substância que é a substância do prazer, que é a dopamina, que você precisa fazer as atividades que você gosta, algo que você goste de fazer vai estimular a liberação dessa serotonina, que vai ativar uma área no cérebro que eles chamam de sistema de recompensa. A dopamina, ela ativa o sistema de recompensa, então a pessoa se sente bem, se sente prazer. Tudo que ela faz que dá prazer, libera serotonina. E aqui eu posso até falar, por exemplo, de substâncias químicas. Por que as pessoas utilizam a substância química? Porque libera dopamina. Libera dopamina, dá prazer. Se dá prazer, o cérebro quer de novo, quer de novo, quer de novo. Então, às vezes, as pessoas vão buscar fontes alternativas como drogas, porque elas não têm fontes naturais que lhe deem prazer. E no sentido de pesquisa, só para a gente encerrar esse bloco, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com essas doenças degenerativas, né? Cada vez mais as pessoas se preocupam em procurar, por exemplo, a cura do Alzheimer, enfim, tanta coisa. Existe alguma pesquisa relacionada a esses hormônios em relação a ajudar nessas doenças? A dopamina, por exemplo, ela está intimamente ligada com a doença de Parkinson. Então, o que é a doença de Parkinson? Baixa concentração de dopamina. Tem uma área no cérebro que produz dopamina, esses neurônios que produzem a dopamina morrem. E aí o indivíduo tem os problemas motores relacionados ao tremor do Parkinson por ausência da dopamina, e o doente de Parkinson tem consequências, depressão, por conta de o cérebro não conseguir mais ser ativado naquela área do prazer. E você falou também durante a entrevista da pessoa bipolar, né? Então, aí já está relacionado à serotonina. Então, as pessoas que têm a bipolaridade está muito relacionada com a serotonina. Nesse caso, se for um grau muito elevado, a intervenção médica ela é importante. Se não for, aí, nisso quem vai determinar isso é o seu médico, e ele pode sugerir para você, por exemplo, fazer uma academia, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, que aí já vai estabilizar o seu humor, sem precisar tomar química. Aqui a gente aprendeu nesse primeiro bloco que exercício sempre, né, importante, e comer bem. O comer bem não é para ficar saudável no sentido de magreza, é porque tem uma comunicação muito grande entre o intestino e o nosso cérebro. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando com o Dr. Igor Duarte, especialista em neurociência. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o Dr. Igor Duarte, especialista em neurociência, e o tema é se realmente existe o tal hormônio da felicidade. E a gente já sabe aqui, você que está acompanhando a entrevista, que não é um hormônio só, né? A gente falou de serotonina, falamos de dopamina, quem mais que tem? Tem um terceiro, ocitocina, que ele está relacionado ao comportamento social. Pessoas pessoas que são muito tímidas, elas precisam fazer um tratamento de reposição de ocitocina. O médico vai sugerir o tratamento para ela se socializar mais. A gente sabe que a mulher se socializa melhor do que o homem. A questão social da mulher é melhor. Ela tem uma necessidade de ter amigas, por exemplo, o homem não tem. Adivinha, a mulher tem mais ocitocina que o homem. A ocitocina é o hormônio do parto, que é o hormônio que faz o útero contrair para expulsar o bebê no momento do parto. A ocitocina é quem expulsa o leite na lactação. E eles descobriram, isso daí não tem muito tempo, que a ocitocina
ela age numa parte do cérebro chama amígdala. Cuidado que as amígdalas não são as massas da garganta. As amígdalas são responsáveis pelo comportamento do medo, comportamento sexual e medo. Então a amígdala que diz para você não fazer determinada coisa porque aquilo vai dar errado. E se você tem pouca ocitocina, a amígdala ela tem uma voz mais ativa e aí o cérebro não age porque a amígdala disse para não agir. Agora, se você tem mais ocitocina, ela inibe as amígdalas, então a pessoa consegue fazer as coisas que, entre aspas, ele teria medo, como chegar numa moça, tirar ela para dançar, por exemplo. A timidez é mais comum em homens, então é importante a questão social. Estão chamando a ocitocina de o hormônio do amor. Tanto o amor materno, que tem uma relação muito grande ali da amamentação, o parto, assim como o amor romântico. Então, ao que parece, a mulher ama, se for da parte química, ela ama mais que o homem. Ai... Quer dizer que essa parte, quer dizer, a tal das amígdalas, elas são mais desenvolvidas na mulher no sentido da emoção. E nos homens? A parte sexual no homem, as amígdalas são muito mais evidentes. E a amígdala que determina o medo também. Na verdade, a amígdala elas são mais evoluídas no homem. Elas são mais evoluídas. Só que como o homem tem pouco do hormônio que desestimula o medo, vamos dizer assim, então essa questão social masculina é mais dificultosa. Então na mulher, a mulher tem a interação social da mulher, muito em razão da ocitocina, é muito melhor. A ocitocina, o medicamento espirra no nariz, um sprayzinho, e aí a mucosa do nariz, a mucosa nasal, absorve e parte, chega no cérebro e consegue abaixar a concentração da atividade de amígdalas e a pessoa consegue ter um convívio social muito melhor. Doutor, em relação ao sono, qual que é o hormônio que nos dá um sono tranquilo? O sono, ele é... Porque a gente tem que dormir bem também para ter felicidade. O sono ele é induzido por um hormônio, esse hormônio, na verdade é um neurotransmissor, ele é feito a partir de um outro que a gente já falou. Melatonina é o hormônio do sono. A melatonina ela é produzida no escuro, então aqui a gente está num ambiente claro por conta do estúdio, não está produzindo melatonina. E isso é ótimo, que deixa a gente acordado. Então se abaixar a luz, a glândula no cérebro, chama glândula pineal, começa a produzir melatonina e aí quando chega pelas 9, 10 da noite a gente já está pronto para dormir, com a corrente sanguínea cheia de melatonina. Só que a melatonina ela é produzida pela glândula pineal a partir da serotonina. Se você não tem serotonina, o seu cérebro não consegue produzir melatonina. Você tem uma série de outros problemas relacionados ao comportamento por conta da serotonina e você ganha de sobra aí mais uma insônia. Então você, com problema de alimentação, falta de exercício físico, você vai desenvolver problema de comportamento, pode até ser uma depressão, e isso vai comprometer o seu sono, você vai ter insônia também. Então é muito comum a pessoa que tem depressão também ter problema de insônia. Muito comum, porque uma coisa está muito atrelada à outra. Porque ela não conseguiu, no caso, durante o dia a gente tem que estar ativando a serotonina para dormir bem? Você precisa, vamos dizer assim, completar o nível de serotonina, seja na alimentação, seja na atividade física, para à noite ter serotonina para o organismo, para o cérebro, produzir um outro hormônio a partir da serotonina. Aí sim você consegue dormir. E para quem tem problema de insônia, tem que estar escuro. Televisão, né, os smartphones, celulares dentro do quarto, isso é um problema, porque se você incide luz na retina, o cérebro para de produzir a melatonina. E aí você tem dificuldade de dormir. Muitos problemas relacionados à insônia são problemas que você mesmo consegue resolver. Essa coisa de dormir com a TV ligada, eu ponho no timer. Não funciona. Mas eu ponho no timer, doutor. Eu ponho no timer lá, eu dei meia hora. Quanto tempo? Meia hora? Tá ótimo. O ideal é que ela não esteja ligada, não pode ter luz. Então, luz, o cérebro para de produzir o hormônio do sono.
Apagou a luz, começa a produzir. Tem até um tratamento que está chegando no Brasil agora, não é medicamento, é um óculos que ele bloqueia a luz, uma frequência da luz, que é o raio azul, e é como se você estivesse no escuro, você consegue enganar o seu cérebro. Você utiliza um óculos, né? Chama Blu-ray Blocker. Eu aqui no Brasil ainda não conheço, mas nos Estados Unidos já é bem utilizado. Tal a importância, a pessoa coloca o óculos, então o cérebro acha que está no escuro e começa a produzir a melatonina. Quando ele chega em casa, por exemplo, já tem uma concentração grande, ele toma um banho, um jantar, vai para o quarto escuro e pega no sono, tem um sono reparador de 8 horas e aí ele acorda bem no outro dia. E aí ele consegue então ter mais sono, né? E aí ele tem mais sono e ele tem mais disposição no outro dia. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Se você ele acorda mais feliz. Ele acorda mais bem-humorado. Ele acorda muito mais bem-humorado. Entendeu? Principalmente se ele sonhar, né, doutor? Porque é à noite o organismo repõe todos os hormônios que a gente vai gastando durante o dia. Durante a noite, parte dos hormônios são recolocado no lugar, vamos dizer assim. Olha só que importância então, isso. a importância do sono. Precisa dormir. Se não dormir, você tem uma baixa produtividade no outro dia. Quanto tempo que eu preciso dormir para repor todos esses hormônios? 7 horas, 8 horas. Se você é jovem de 14, 15, 16, precisa dormir mais. Precisa dormir 10, 11 horas. Por isso que os jovens dormem bastante, né? Mas eles têm uma necessidade maior de dormir mesmo. Mas até pessoas falam, mas eu durmo 5 horas, eu estou bem. Não, você se acostumou a dormir 5 horas, mas você precisa de pelo menos 7 horas e meia a 8 horas de sono para repor todos os hormônios e seu organismo funcionar bem. Doutor, agora vamos lá. Quando a gente fala em felicidade, a gente deu aqui o lado dos hormônios, tudo direitinho. Mas existem momentos que essa felicidade é maior. Por exemplo, quando você está apaixonado ou quando você está viajando. Independente se você faz exercícios, se você não faz exercícios, às vezes você não quer nem dormir. É um estado de espírito. A ciência já chegou nesse estado, essa química que existe em alguns momentos da nossa vida de extrema felicidade? Sim. E é a expectativa das coisas boas. O cérebro produz a dopamina que vai dar prazer. Então o cérebro fica com a expectativa de algo que vai dar prazer. Por exemplo, você está aguardando o seu videogame novo, nem dorme, porque você sabe que ele está chegando. Isso é ansiedade. Quando ele chegar, você vai sentir uma euforia, um prazer muito grande. Então está relacionado à parte química também. E muito por conta da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, muito dopamina. E já explicaram a química da paixão, a química do amor? Existe uma diferença aí, porque quando um homem e a mulher estão apaixonados, quando duas pessoas estão apaixonadas, parece que a ciência não atingiu ainda o que acontece na mente que faz com que a pessoa, às vezes, não queira comer, só pense naquilo, só pense na pessoa. Essa química é causada por que hormônio? Essa paixão é por conta da dopamina. A dopamina, como eu disse, o cérebro quer sentir o prazer e para eu sentir esse prazer eu preciso estar do lado da outra pessoa. É a paixão. Tem outros hormônios envolvidos, inclusive os hormônios sexuais. Testosterona fica na corrente sanguínea de uma forma muito intensa. Quando o casal está apaixonado, a atividade sexual é muito elevada. Depois que a paixão vai abaixando, isso dura até 2 anos, aí é o que entra em ação que a gente chama de amor, que é o companheirismo. Eu gosto da pessoa do meu lado, eu gosto de viver, eu gosto de tudo que ela faz, mas não necessariamente tem aquele fogo, aquela sensação de que eu preciso estar do lado dela de qualquer jeito. E aí entra o outro hormônio, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Desse amor, pode ser o amor materno entre mãe e filho, pode ser o amor romântico. O mesmo hormônio do amor, para os dois casos, é a ocitocina. Como a gente falou, na mulher é mais intenso e talvez a mulher ame mais, ou talvez melhor do que os homens. Em relação à reposição, existe, esses hormônios são, porque conforme vai passando o tempo, tanto homem como mulher, já foi explicado que pode fazer uma reposição hormonal para sentir, né, as mesmas coisas, para não perder tanto o vigor
dos sentimentos e de funções. Isso né? é importante. Isso existe? Por exemplo, a mulher, quando chega na fase da menopausa, ela tem uma bagunça geral na parte hormonal. A mulher tem problema de sexuais, não tem desejo mais, perde, é muito comum isso daí. Então, o homem, o médico, dentre o tratamento, ele coloca, por exemplo, uma pitadinha de testosterona, que é um hormônio masculino, um hormônio das características masculinas, mas é o hormônio do libido, do desejo sexual, tanto na mulher quanto no homem. Uma pitadinha de testosterona, a mulher ela está fazendo um tratamento hormonal, ela já voltou ao normal e até a aptidão sexual dela melhora. E aí melhora o relacionamento, melhora tudo, o ambiente fica mais, vamos dizer assim, perfeito para a mulher. Mas aí precisa de um tratamento. Que se você tiver algum problema comportamental, frieza, aí você precisa procurar um especialista, procure o seu médico e ele vai fazer exames específicos e vai sugerir um tratamento se necessário for. Doutor, todos esses hormônios são produzidos pela gente? Ou quando tem falta de algum, como você falou no sentido da depressão, né? Você consegue repor isso com remédio? No caso, a serotonina não repõe. Isso que é importante, gente. A serotonina é o único que não repõe, não é? A serotonina, a dopamina, você consegue dar o medicamento para tentar induzir o organismo a produzir. Tá. A serotonina não, você precisa com fonte de alimentação. Tanto que o medicamento para depressão não produz serotonina. O medicamento só mantém a serotonina ativando o neurônio por mais tempo. Então, aquilo que você falou, que não passa. Esse tratamento aí, daqui a um tempo, ele não tem mais efeito nenhum. Os psiquiatras sabem disso. Você não pode tomar por muito tempo um medicamento desse. Você tem que tomar o medicamento para tirar você daquele buraco que você não consegue encontrar meios para sair sozinho. Então, o medicamento é muito importante, mas você não pode ficar escravo do medicamento. Você tem que ter a sua vida de novo nas suas mãos por seus próprios meios. Seu cérebro não pode funcionar por química externa. De repente você teve um problema familiar, um problema de relacionamento, procure um especialista, procure um psicólogo, tem que encontrar a causa para que, junto com o tratamento medicamentoso, o tratamento do psicólogo, você consegue se elevar, se livrar do medicamento e então você ter a sua vida independente de qualquer tipo de substância. Você com as químicas produzidas pelo seu próprio cérebro, pelos seus próprios meios. Porque às vezes a pessoa tem um problema desse, aí toma um remedinho para dormir, ajuda aquele remedinho, né? Olha, aí acostuma. E acostuma, sim, porque o remédio tem um efeito. Ele foi desenvolvido para ter aquele efeito e ele tem aquele efeito e em determinada situação o efeito é positivo. Você está se sentindo não muito bem, toma um medicamento, você começa a ficar bem, você fala, então eu preciso daquele medicamento ali. Você tem que ter a consciência de que aquele medicamento, ele está te ajudando naquele momento, mas você precisa encontrar o seu caminho de novo para se livrar do medicamento que em um momento te ajudou, mas ali na frente ele vai te atrapalhar. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelas suas explicações. Sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente